Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz. Jesus nos abençoe. Gostaríamos de começar o nosso vídeo de hoje lendo a mensagem, um poema de Maria Dolores, que tem relação direta com o nosso tema de hoje. Fora da caridade não há salvação. Esse poema está no livro Coração e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 4, o irmão da caridade. Frei Damião vivia numa choça, a mais humilde que idear se possa, um recanto perdido, entre cerros perdidos, amparando aos doentes e aos caídos. Mãos calosas na gleba, ele mesmo produz o pão que come e a roupa que o reveste. E agora, mais cansado, mais sozinho, acolhe os viajantes do caminho, quais se fossem Jesus. Era assim que vivia o servo do Senhor, coração transformado em pousada de amor. Aos primeiros romeiros sem lar, de visita choupana, ali pedirem rumo, amparo e vida nova, sabia atenuar os rigores da prova, doando-lhes consolo à rude estrada humana. Fosse ao pranto de mãe, fosse a triste mendigo, aos enfermos sem fé que o desespero alcança, aos famintos de pão, às almas em perigo, entregava o socorro e a bênção da esperança. Assim envelhecera fiel Damião, sentindo Jesus Cristo em cada coração. Quanto tempo vivera, não sabia. Auxiliava a todos, noite e dia. Mais tarde adoeceu, e mesmo assim, curvado para a terra, erguia as mãos trementes, socorrendo viajores e doentes, embora sempre a febre a recordar-lhe o fim. De corpo gasto e desarticulado, numa noite de gelo, ele escuta um chamado. Damião! Damião, há mau tempo, abre a porta, liberta-me do frio que me corta. Levanta-se o velhinho e abre a cabana estreita, vê diante de si o enfermo que se arrasta, nota-lhe o corpo em lepra a desfazer-se todo. É um pedinte de estrada em chaga, sangue e lodo. Abriga-me hoje só, ele diz suplicante. Damião não vacila e dá-lhe o próprio teto. Lá fora, a ventania é o tumulto completo. O Lula, o furacão, desatado e violento. Também troncos viris arrastados pelo vento. Tenho fome, Damião, clama o recém-chegado. O velhinho febril treme, avança, tateia. Procura o pão guardado e dá-lhe o pão que tem, entre o prato e a candeia. Tenho sede, Damião, pede o estranho viajor. Trago a garganta em fogo e em tremida secura. Damião traz-lhe um pouco de água pura. E o pobre continua em voz lenta e magoada. Tenho frio, Damião. Sofri muito na estrada. O irmão da caridade não hesita. Dá-lhe a pele de uso que eu recobre. Entretanto, o infeliz, tão triste quanto o pobre, exclama: estou cansado. A inquietação me agita, ajuda-me a dormir. Quero um leito, Damião. Damião dá-lhe o leito e se deita no chão. Mas o pobre na cama, agasalhado e quente, roga em pranto: Damião, tenho um corpo doente, aquece-me por Deus. Tenho a carne ferida, vem a mim. Teu calor pode salvar minha vida. Damião não vacila. Ergue-se com carinho. Ele conhece a dor dos tristes do caminho. Lembra outras noites más, chuvosas e nevoentas, e abraça-lhe ao deitar-se as chagas purulentas. Mas nisso a choça escura se ilumina. Damião sente um choque e busca o itinerante, mas já não vê o pobre suplicante.
Erguera-se o mendigo, mostra um rosto diverso e um sorriso sereno. Ajoelha-se à pressa o irmão dos infelizes, e no pranto a banhar-lhe o rosto em cicatrizes, reconhece o estranho, o mestre nazareno. Ele fita em Damião olhar de amor e luz, e enquanto a tempestade estraçalha o arvoredo, como quem sente o céu em divino segredo, Damião deslumbrado, tendo o amigo celeste lado a lado, apenas diz: Jesus. O mestre se aproxima e fala-lhe de manso: Damião, vem comigo, encontrarás agora o teu descanso. No outro dia, mais cedo, outro irmão aparece, vem rogar a Damião a bênção de uma prece. Mas verifica em mágoa e desconforto, o irmão da caridade estava morto. No entanto, qual se o corpo imóvel resguardasse recôndito vigor, trazia na alvidez da própria face uma expressão de paz e um sorriso de amor. Maria Dolores. Meus irmãos e minhas irmãs queridas, esse poema retrata a beleza da caridade e tudo aquilo que a caridade pode proporcionar ao nosso coração. E é sobre caridade que Jesus fala, é sobre amor que ele fala, sobre doação ao próximo que ele nos recomenda viver. E certa feita, um homem judeu se aproxima dele e diz: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus responde: cumpre o que está na lei. Vocês sabem o que está na lei. E aquele homem diz: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todo o teu espírito, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: disseste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, tentando aparentar ser mais do que realmente era, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? E aí Jesus conta uma história, conta uma parábola, que um homem descia de Jerusalém para Jericó e ele foi pego por ladrões. E os ladrões tomaram tudo o que ele tinha, surraram-no, cobriram seu corpo de chagas e o deixou jogado no caminho. Pouco tempo depois, passou um sacerdote judeu. O homem que pregava o Torá, falava do amor, da necessidade de fazer o bem. E esse sacerdote viu o homem caído, mas passou de longe. Algum tempo depois, passa um levita, aquele que estuda a lei, aquele que faz as traduções da lei, aquele que faz as interpretações da lei divina, do Torá. Mas ele também viu o homem e também passou de longe. E por último passou um samaritano. Samaritano que à época era um povo desprezado. Os samaritanos eram totalmente desprezados pelos judeus, daqueles que viviam na Judéia. A ponto de, quando o judeu saía da Judéia para a Galileia, e a Samaria fica no meio do caminho, eles contornavam o Rio Jordão, dobrando o espaço e o tempo de viagem só para não entrar na Samaria. Esse samaritano continuou contando Jesus, se compadeceu do homem. Cobriu suas feridas de óleo, de azeite, enrolou-o em bandagens, colocou-o sobre o seu cavalo, levou para uma hospedaria, alugou um quarto para ele, deu um dinheiro ao hospedeiro e disse: se você gastar mais, quando eu retornar, eu restituo. E Jesus perguntou ao judeu atônito qual dos três teria sido próximo daquele homem que caiu na mão dos ladrões. E ele, inquieto, dificuldade de falar, para não dizer que foi um samaritano, mas ele disse: o samaritano.
aquele que usou de caridade para com ele. E Jesus disse: então, se queres o reino de Deus, vá e faça o mesmo. E nessa parábola nós percebemos, de uma forma muito clara, a teoria do bem e a prática do bem. Porque muitas vezes a eloquência do verbo deslumbra. O convite às boas obras enriquece a mente, faz com que a pessoa se sinta no seu coração a elevação. Entretanto, é a prática do bem que faz a grande diferença. Jesus, ele falou durante muito tempo e em muitas circunstâncias, ele disse: cada um receberá segundo as suas obras. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quando ele diz que cada um receberá segundo as suas obras, ele está nos convidando à prática de tudo aquilo que nós aprendemos. A prática do amor, a prática da caridade. Caridade no seu aspecto mais amplo. Nos séculos passados, quando a igreja dominava, eles diziam: fora da igreja não há salvação. Entretanto, nós sabemos que as instituições religiosas, qualquer delas, são instituições que têm uma finalidade divina. São instituições que buscam fazer o bem. Entretanto, não é por você pertencer a uma instituição religiosa que já tem o passaporte para o reino dos céus. O passaporte para a felicidade, para a iluminação, não é uma religião, mas a prática do bem que aquela religião incita, ensina, estimula. Não basta dizer que sou cristão para ganhar o reino de Deus, porque o próprio Cristo nos afirmou: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, esses entrarão no seu reino. E qual é a vontade do Pai? Que nos amemos uns aos outros. E esse amor, ele se expressa nos atos, nas atitudes. O amor não é uma teoria. O amor é um sentimento que se expressa através da caridade, da prática da caridade. A doutrina espírita não traz a máxima: fora do espiritismo não há salvação. Mas fora da caridade não há salvação. E quando nós falamos em caridade, normalmente o primeiro pensamento que nos vem à mente é dar coisas, que é a caridade material. Entretanto, se nós formos analisar essa caridade material pelo ponto de vista dos direitos humanos, pelo ponto de vista da justiça social, da igualdade social, o que é que vai acontecer? Prestemos atenção. Na Declaração dos Direitos Humanos e praticamente em todas as constituições do mundo, está escrito que todo ser humano tem direito a uma moradia, a alimentação, a vestuário, a saúde, a educação, ao trabalho, ao lazer. Ora, no momento em que nós levamos uma cesta básica para uma pessoa que está carente, para uma família que está carente, no momento que nós levamos o cobertor para alguém que está com frio, nós estamos devolvendo a essa pessoa o que lhe é de direito, a dignidade humana. Então estamos fazendo
uma restituição do direito que aquela pessoa tem. Aí a caridade está no impulso que nos levou a fazer isso, no amor que nos levou a fazer esse bem, essa restituição da dignidade, dos direitos que todo ser humano possui. Evidentemente, essa caridade vai depender das condições da criatura. E muitas vezes nós pensamos que, olhando por esse ângulo da caridade material e achando que só existe a caridade material, muitas pessoas se entristecem, porque elas gostariam de fazer, mas não têm dinheiro. Não tem condições financeiras, muitas vezes, para se alimentar. Como ela vai doar coisas materiais? Entretanto, não existe apenas a caridade material. E a caridade material é a mais simples de se fazer. Basta você ter e ter o desejo de dar. Mas existe a caridade moral e espiritual, que é aquela caridade que sai do seu coração, sem que a matéria não faça parte disso, sem que a matéria não esteja envolvida nesse momento. O perdão é uma caridade. A escuta é uma caridade. O abraço, o colocar a cabeça no ombro para que o outro chore, o ouvir as suas dores, as suas angústias. Quantas pessoas desistem do suicídio porque apareceu alguém que escutou as suas dores, que deu um bom conselho, que a acolheu? É caridade. Suportar uma pessoa inconveniente, uma pessoa que é totalmente desorientada, e você ter aquela paciência de acolher, de cuidar, perdoar o ingrato, apontar rumos, mostrar caminhos, orar pelos que sofrem, dar um pouco de tempo para conversar com um idoso em um lar de idosos, para colocar uma criança no colo, para visitar um enfermo, curvar-se diante do Pai e orar pela humanidade inteira, por todos que sofrem. Levar a palavra do Evangelho, o esclarecimento da doutrina espírita para aqueles que desejam ouvir e aqueles que desejam ver. Isso é caridade. Na caridade material, você tem que ter para dar. Na caridade moral e espiritual, você tem que ser para doar-se. Olha que coisa bonita. Na caridade material, você dá porque você tem para dar. Na caridade moral e espiritual, você dá a si mesmo, porque você é aquele amor, é aquela caridade. Então a caridade, ela é muito mais ampla do que nós podemos imaginar. Não é apenas o ato de dar, é principalmente o ato de doar-se num amor profundo, num desejo verdadeiro que o outro se equilibre, que o outro seja feliz. E aí nós nos lembramos, sempre nós comentamos aqui sobre aquela carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 13, se não me falha a memória, onde Paulo faz aquele poema divino sobre o amor. Lembra? Se eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos e não tivesse amor. Interessante, quando nós buscamos as escrituras, nas suas variadas traduções, em algumas nós vamos encontrar a palavra amor. Em outras, encontraremos a palavra
caridade. Porque essas duas palavras, elas se completam. São as faces de uma mesma moeda. Porque a caridade é o amor em ação. A caridade é o amor trabalhando. E o amor é o combustível da caridade. Impossível fazer a caridade genuína se não tiver amor. Impossível amar e não buscar fazer a caridade e o bem. Jesus disse: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Cada um receberá segundo as suas obras. Ele nos convida. E quando ele se despede de seus discípulos, ele diz: ide, pregai o meu evangelho. Doutrinai os espíritos impuros. Curai os enfermos. Caridade. Enfermidades existem de variadas expressões. Enfermidades físicas, enfermidades psíquicas, emocionais, enfermidades espirituais, morais. Jesus nos convida a ir em busca das pessoas, levando a palavra e o amor. E Paulo de Tarso, de uma maneira muito bela, ele nos coloca a caridade e o amor como uma mesma coisa ou como coisas que são inseparáveis. Quem ama verdadeiramente expressa o seu amor na caridade. E quem faz a caridade tem um amor profundo no coração. Por isso a importância de não vermos a caridade apenas como a sua faceta material. Porque se você dá o pão a um faminto e ele come, e assim que ele acaba de comer, atravessa a rua, é atropelado e desencarna, o pão que você deu não vai passar mais do estômago, não vai chegar aos intestinos, não vai nutri-lo, porque ele já morreu, aquele corpo. Mas se juntamente com o pão, que é importante, você dá uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de esperança, o corpo vai estar morto, o pão dentro do estômago, mas o espírito, que é imortal, levará as tuas palavras, levará o teu amor, levará o teu gesto para onde for e elevará o pensamento a Deus pedindo por você. E aí está um detalhe interessante também para falar. A caridade deve ser desinteressada. Caridade que espera recompensa ainda não chegou no nível da caridade pura, excelsa. A caridade não deve esperar nem mesmo um obrigado. Muitas vezes, quando Jesus curava, quando aquele que fora curado saiu da euforia da cura que procura Jesus, não o encontra mais, porque ele está lá na frente, curando o outro. Jesus não esperava o agradecimento das pessoas, porque sabia que o tempo que ele ia levar esperando o agradecimento, outra pessoa enferma estaria o esperando. E ele, como excelente semeador, saía pelo mundo a semear. A caridade exala um perfume como as rosas o fazem nas manhãs de primavera, nas alvoradas divinas. Por isso, meus irmãos, meus amigos, gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que é também para mim. Como está a caridade e o amor em nós? Será que nós estamos vivendo esse amor através da prática da caridade, não apenas do dar, mas de dar a si, aos outros? Não apenas de dar, mas de doar-se. Será que estamos fazendo isso?
Ou estamos muito preocupados com o nosso próprio umbigo? Ou estamos muito preocupados com as nossas questões, que são as mais difíceis? Os nossos problemas, que são os maiores? As nossas dores, que são as mais pungentes? E os nossos objetivos, que são os mais importantes do mundo? Será que estamos tendo tempo para olhar para o lado? Para ver o companheiro, que muitas vezes está claudicando, sangrando, chorando, necessitando de uma palavra, muitas vezes nem de uma palavra, necessitando apenas de um ouvido, ser ouvido. E nós estamos tão envolvidos com o nosso eu, com o nosso ego, estamos tão envolvidos com as nossas questões que nos tornamos insensíveis à dor do outro. Às vezes ele está com fome, mas ele queria, além do pão, uma palavra. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que às vezes as nossas esmolas queimam as mãos de quem recebe, porque está baseada na espera de recompensa, na prepotência, nos mostrar as pessoas que fazemos o bem, que somos bons, tirarmos fotos, colocarmos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube. Olhe como eu sou bom, estou fazendo a caridade, expondo muitas vezes a dor dos nossos irmãos, que não pedem porque gostam de pedir. Muitos se sentem humilhados em ter que estirar as mãos. Outros não conseguem nem pedir, nem estirar a mão. Eles têm que ser encontrados, porque estão tão envergonhados que se escondem. E a caridade verdadeira vai buscar esses infortúnios ocultos, essa dor que está escondida no pudor. Pensemos nisso, meus irmãos. Socorramos aqueles que gritam e pedem socorro, mas fiquemos atentos e agucemos o nosso olhar para aqueles que sofrem em silêncio e necessitam do amor. E se nos dedicarmos com todo amor ao próximo, quem sabe um dia, nas encarnações futuras, chegue um momento em que a gente receba a mesma visita que o irmão Damião recebeu. A visita de Jesus a dizer-nos: vim te buscar, cumpriste a tarefa, sentiste na profundeza do teu ser o amor e praticastes a caridade na sua mais profunda acepção. Venha comigo desfrutar as maravilhas do reino do meu Pai. E com um abraço gostoso, nos carregando nos braços, iremos com Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Muita paz.